Atenção, muita atenção. O presidente golpista foi preso. Calma, não foi aquele que tentou um golpe de Estado no Brasil? Aquele que você está pensando? Mas sim, o presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol. O sul-coreano entra na história como o primeiro presidente preso em exercício da função no país. Dá até um gostinho pra gente, né? Vamos falar sobre isso e muito mais com a nossa maravilhosa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane Oliveira, quase. A notícia que a gente queria. Só errou o país. Né, dá aquele gostinho de daqui a pouco vai ser a gente. Conta aí, inclusive, se vocês conhecerem isso, coreanos, a gente quer saber qual é a sensação, sabe, de ter o presidente, nesse caso, um presidente afastado, ou no nosso caso, um ex-presidente, né, golpista, preso. A gente quer realmente saber o que é que vai acontecer por aqui. E o Yoon Suk-yeol, né, ele é aquela figura conservadora que está ali envolvido com casos de corrupção, e que, em um momento de ninguém sabe o que passou na cabeça do Yoon Suk-yeol, ele achou que poderia tranquilamente, com o exército, com os militares apoiando, dar um golpe no país. E ele fez isso, ele aplicou ali a lei marcial, mas foi inclusive um golpe que a gente brincou um pouquinho na época, não pela gravidade, mas porque foi muito rápido, né? Foi tipo um golfinho, ele pulou ali, fez um balé, assim, isso, voltou para a água, foi muito rápido, assim, sabe? Foi muito rápido. No entanto, se desse certo, teriam certamente resultados catastróficos, porque não dá para você, de alguma forma, achar que um país como a Coreia do Sul, entrando num regime ditatorial, num regime violento, beneficiaria alguém. Então, a gente realmente vive um momento aí delicado no mundo inteiro em relação ao crescimento desses conservadores que acham que autocraticamente eles podem fazer tudo. Mas não deu certo, né? E o Suk-yeol não deu certo. E certamente também, vamos falar sério agora, ele seria derrubado pelo K-pop ou pelos sonhos do K-pop. Que aí eu acho que seria uma coisa muito séria, porque já tá, ou também dos doramas, porque a gente inclusive confabulou. E os doramas, como é que ficaria o dorama? Gente, eu sou muito dorameira, tá? Não, mas falando muito sério, Ana, vou te pedir para chamar a matéria que traz a prisão do Yoon Suk-yeol. Inclusive, quando ele se entregou, ele disse que se entregou para evitar derramamento de sangue. Então, ele ainda acredita que tem apoiadores, ou só seria o sangue dele mesmo. Eis a questão. Errado não tá. Vamos lá. Vamos colocar aqui na tela a matéria. É essa aí, bora. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi preso nesta quarta-feira. O político estava evitando a justiça desde que foi afastado do cargo por decretar lei marcial no país. O líder conservador mergulhou a democracia asiática em sua pior crise em décadas, ao suspender a ordem civil e enviar soldados à Assembleia Nacional na noite de 3 de dezembro, embora tenha revogado a medida horas depois. Suspenso por uma moção de impeachment parlamentar, Yoon também foi alvo de uma investigação de insurreição que o levou a se tornar o primeiro presidente do país a ser preso enquanto estava no cargo. Centenas de policiais e membros do Escritório de Investigação Anticorrupção invadiram a residência de Yoon em Seul na manhã desta quarta no horário local. A residência era protegida por milhares de apoiadores e pela leal guarda presidencial que impediram uma primeira tentativa de prisão em 3 de janeiro. Em uma mensagem de vídeo gravada antes, Yoon disse que decidiu cumprir a ordem de prisão para evitar qualquer derramamento de sangue lamentável. O presidente foi interrogado na agência anticorrupção, mas, de acordo com um funcionário do local, se recusou a responder às perguntas. A ordem judicial atual permite a detenção por um período máximo de 48 horas. Para manter Yoon preso, os investigadores teriam que solicitar uma nova autorização da Justiça. O presidente também enfrenta um julgamento que começou na terça-feira no Tribunal Constitucional, que deve decidir se ratifica ou não o pedido de impeachment aprovado pelo parlamento. Isso aí. Pois não deu muito legal para o Yoon Suk-yeol não, né? Mas ainda bem, porque a gente precisa reforçar aqui as democracias, os respeitos aos regimes que são vigentes, né?
A gente teve aí uma lei marcial que foi aplicada, né, totalmente fora de uma possibilidade lógica dessa aplicabilidade. Ele, nesse momento, isso é muito importante pontuar, que ele está detido para o interrogatório, ele não tinha falado oficialmente ainda sobre isso para as autoridades, e é possível que haja uma nova solicitação para que essa prisão seja mantida, ou que haja, então, finalização desse julgamento que vem sendo feito, né? E um detalhe também que é importante, é porque tem muita gente que acha, mas foi só uma tentativa, ou se a tentativa não deu certo, então não é golpe. Vídeo que a gente, inclusive, acompanha aqui no Brasil. Uma ideia que existe na cabeça. Não, vamos lá. Exato. Então, a gente, só lembrando que o Sukyon, ele chegou ali por volta de 10h30 da noite, no horário local, foi para a televisão e declarou que haveria ali imposto uma lei marcial para erradicar forças antiestatais e superar o impasse político. Foi a declaração do Sukyon. Só que é isso, essas forças estatais, quem seriam? Todos os opositores, literalmente, todo o grupo que estava contestando ali as denúncias de corrupção, contestando, na verdade, o presidente pelas denúncias de corrupção que ele vinha respondendo. E logo em seguida, uma hora depois, os militares eles emitiram um decreto proibindo a atividade do partido, de partidos políticos e parlamentares, para ninguém achar que é uma coisa muito leve. E aí tropas e policiais foram para o parlamento para tentar ali controlar, prender, ou quem sabe fazer o quê com os opositores. Eles enfrentaram, sim, os funcionários que fizeram barricada com extintores de incêndio para afastar aí os soldados. Teve quebra-quebra, né? Janelas quebradas no local, então outros manifestantes estiveram também nas ruas. Poderia ter sido algo muito pior. Por isso, logo em seguida aconteceu, foi revogado, mas o Sukyon, ele também chamou ali os parlamentares, né, que votaram unanimamente contra o seu decreto, e ele tentou tensionar em todos os momentos, né, por mais que não tenha dado certo, mas ainda assim deu um pouco mais certo lá do que deu aqui, mas ainda assim é considerado o crime de insurreição contra o Estado, e é justamente por esse ponto que ele está sendo investigado e que possivelmente vai haver uma condenação, porque, né, ele chamou a lei marcial, assim como aqui também tem um inquérito gigantesco da Polícia Federal com muitas provas, não dá para ignorar isso, né? E Ana, eu vou te pedir para trazer justamente a matéria de dezembro de 2024, que aponta, né, traz os detalhes do que o Sukyon fez, para ninguém achar, coitadinho dele. Ele estava só tentando um golpinho de Estado, gente. Golpinho, não é nada. Bora lá. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, declarou uma lei marcial de emergência e acusou a oposição do país de controlar o parlamento, simpatizar com a Coreia do Norte e paralisar o governo com atividades consideradas antiestatais. Horas depois do discurso, o parlamento se reuniu e votou pela derrubada da lei marcial. Eu sou André Martins e hoje eu te explico o que se sabe até o momento sobre a situação na Coreia do Sul. Se você quer ficar por dentro das principais notícias sobre o Brasil e o mundo, curta esse vídeo e siga o canal da Exame. A decisão do presidente do país gera uma crise institucional, pois o movimento pode abrir um caminho para um golpe de Estado. Pela lei marcial, as atividades do parlamento são suspensas por tempo indeterminado. Pessoas podem ser presas sem mandado judicial e a imprensa e os meios de comunicação podem ter seu conteúdo controlado pelo governo. Para justificar a medida, o chefe do executivo sul-coreano disse que é necessário erradicar as forças pró-Coreia do Norte e proteger a ordem democrática da ameaça comunista do Norte. A lei marcial foi derrubada por todos os deputados presentes na sessão que analisou a decisão do mandatário do país. Cerca de 190 estavam presentes em um total de 300 deputados que compõem o parlamento da Coreia do Sul. Pela Constituição, o parlamento tem esse direito. No entanto, a lei marcial havia suspendido as atividades parlamentares, o que coloca o país em uma situação delicada. Após o discurso de Yoon, militares foram até a sede do Congresso e tentaram barrar a entrada de parlamentares. No entanto, uma multidão contrária à medida do presidente foi até o local. Cara, isso daí foi um negócio inacreditável, né? Foi realmente impressionante como houve uma movimentação ali, né, para tentar impedir o golpe. E a gente vendo isso acontecer foi alerta de gatilho para o Brasil inteiro. Bora lá.
Parlamentares e jornalistas conseguiram acesso ao prédio. A situação continua indefinida. Após a votação contra a lei marcial, militares deixaram o local, segundo a BBC e a CNN. Os parlamentares sul-coreanos seguiram no plenário durante a madrugada e dizem estar esperando o presidente se pronunciar e desistir da lei marcial, segundo a agência de notícias sul-coreanas. Geralmente, a lei marcial é usada em tempos de guerra. A Coreia do Sul, tecnicamente, continua em guerra com a Coreia do Norte. Um cessar-fogo foi assinado em 1953, mas a guerra nunca foi encerrada oficialmente. A Coreia do Sul não adotava uma lei marcial desde 1979. O país foi governado por ditaduras ou governos autoritários até 1987. O presidente do país faz parte do Partido do Poder Popular, que é considerado conservador e atualmente enfrenta um parlamento dominado pela oposição liberal, formada pelo Partido Democrata, e passa por um impasse para aprovar o orçamento do próximo ano. Além disso... Olha, um conservador tentando um golpe, que surpresa. Ele já rejeitou pedidos de investigações independentes sobre escândalos envolvendo sua esposa e altos salários. Jung é presidente da Coreia do Sul desde 2022. Ele teve uma vitória muito apertada por apenas 0,7 ponto percentual e com minoria no parlamento, e tem enfrentado dificuldades para aprovar projetos. Isso aí. Opa. Pois é, né? Pois é, que bom, né, que ele tem dificuldade para apoiar projetos. É só uma questão, tá? Às vezes tem um motivo, né? Não é? Quando eu fui, né, pesquisar sobre esse golpe na década de 70 na Coreia do Sul, eu encontrei, inclusive, que o Washington, né, os Estados Unidos, né, e quando a gente escreve Washington, fala da Casa Branca, apoiou o golpe contra a democracia sul-coreana lá na década de 70. É só aqui para a gente lembrar, tá? Porque é importante pontuar que muitas vezes os países, né, quando entram em algum conflito ou inclusive ditaduras, tem dedinho sim dos Estados Unidos por trás ou de algum outro país imperialista. Dito isso, né, tem interesse de alguém. Dito isso, é importante agora acompanhar, né, que o sul-coreano, de fato, o julgamento que vai acontecer e que segue acontecendo, e se de fato ele vai ficar ali atrás das grades para, né, nunca mais voltar a pensar em tentar uma lei marcial novamente nesse país. E quem sabe isso não sirva de exemplo, né, para aqui também. Estou falando isso assim, prendendo a risada. Não, realmente, essa notícia, a condução toda... Claro, não vamos entrar aqui no viralatismo e dizer que a condução da reação ao golpe na Coreia muito melhor do que a do Brasil, porque veja o Brasil, tarará, tarará. As condições são diferentes, as estruturas são diferentes, enfim, não vamos entrar também nesse viralatismo aí. Mas, pra gente, é muito interessante, porque, de fato, é um gatilho, assim, ver essa movimentação lá, ver a contramovimentação e acompanhar os procedimentos. Esses tempos aí, né, eles já estavam tentando prender, né, o golpista deles ali, aí não estavam deixando e tal. Eu falei, ixi, a coisa ali vai complicar, né? E realmente conseguiram, né, fazer os procedimentos que precisavam ser feitos com um cara que tentou um golpe de Estado, né, no país. Então, antes de nos inspirar o viralatismo, eu acho que poderia nos inspirar apenas, né, a imaginar que é possível, né, a gente no nosso imaginário está muito mais presente a figura da pizza, entende? A imaginar que não, nunca vai acontecer, é impossível, esses caras nunca respondem pelo que eles fazem, enfim. É interessante, eu vi aqui no chat o pessoal já imaginando, assim, né, o presidente, né, um certo ex-presidente aí sendo levado para a Polícia Federal e esperando depoimento, enfim, pode ser que a gente de fato chegue nesse ponto. Enquanto isso, é bom de qualquer forma, no cômputo geral do mundo, que um golpista esteja pagando pela sua tentativa de golpe, que sim, tentativa de golpe é crime, eu não acredito que eu tenha que explicar isso de novo, tá? Não precisa consolidar o golpe para que ele seja considerado crime. Não vamos começar com isso hoje. Então, tô com paciência. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá, chat. A gente volta em instantes com mais notícias do dia aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá.
E atenção, o ex-presidente golpista brasileiro acaba de ser... Não, isso não é uma notícia, tá? É só um ensaio. Eu tô ensaiando.